A aparência de uma misteriosa fazendeira transforma a vida do fazendeiro e seus gêmeos. Era uma manhã ensolarada, aquelas que fazem o coração acelerar. Joaquim, um fazendeiro com a pele marcada pelo sol e o coração pesado pela solidão, cuidava do seu pedaço de terra. Depois da morte da esposa, a rotina se tornara um ciclo interminável de trabalho e responsabilidade. Ele se esforçava para criar os gêmeos, Lucas e Sofia, que começavam a sentir o peso das cercas que cercavam a fazenda, ansiando por aventuras além do horizonte. E assim, um dia comum virou um espetáculo. Uma mulher surgiu pela estrada de terra, envolta por um manto de mistério e beleza. Seu nome era Tânia, e seu jeito enigmático logo encantou Joaquim. Ao invés de um cavalo, ela trouxe uma burra com flores silvestres amarradas em suas celas. E as ervas? Ervas de cores vibrantes adornavam suas cestas, como se cada uma sussurrasse segredos antigos. O ar ao redor dela parecia vibrar, e com isso Joaquim sentiu um calafrio, uma faísca de vida. Os gêmeos, cativados pela nova presença, foram atraídos como mariposas para a luz. Tânia não era apenas uma vendedora. Ela tinha o dom de fazer as plantas falarem. Essa cebolinha cura a tosse. Essa lavanda traz sonhos bons. Ela dizia com um sorriso que iluminava o dia. Mas havia mais. Havia um olhar profundo que atravessava os corações, e os pequenos reconheciam isso. Lucas e Sofia começaram a perceber uma conexão peculiar entre Tânia e a natureza. Quando ela caminhava, as flores pareciam se inclinar na sua direção, e os pássaros, emaranhados nas árvores, murmuravam segredos. Mas não era só encanto que permeava a casa de Joaquim. Havia algo estranho no ar. Durante uma noite de tempestade, uma visão perturbadora acordou Joaquim. Ele sonhou com um campo de ervas enfumaçado e uma figura encapuzada murmurando palavras nas sombras. Ao acordar, encontrou Tânia em seu quintal, colhendo ervas sob a luz da lua. Você sentiu, não sentiu? Ela sussurrou, e Joaquim congelou. Aquilo não devia ser normal. Era como se os segredos da fazenda, enterrados sob a terra, estivessem despertando. A tensão crescia. Joaquim, dividido entre seu coração que batia mais forte por Tânia e o desejo de proteger Lucas e Sofia, percebeu que a vida monótona que conhecia estava prestes a ser despedaçada. As conversas das crianças estavam cheias de perguntas, e suas risadas agora tinham ecos de preocupação. Eles queriam aventuras, mas o que iam encontrar nessa nova história? Havia mais a Tânia do que um simples romance nos arredores da fazenda. O clima mudara. Tudo agora parecia perigoso e excitante. A vida em sua propriedade havia mudado de forma irrevogável. Joaquim, entre amores e segredos, se perguntava qual seria o preço de abrir seu coração novamente. As sombras do passado começaram a emergir, tudo remetendo a um mistério muito maior do que ele poderia imaginar. O que realmente estava em jogo com a presença dela na vida dele e dos gêmeos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Joaquim estava paralisado. O que Tânia dissera parecia escapar da lógica. Era como se o tempo tivesse parado, e ele se viu perdido em suas próprias dúvidas. Seu coração acelerava. O que ela sentira? O que havia de tão especial naquelas ervas? Ele estava prestes a questioná-la, quando um grito rasgou a noite calada. Lucas e Sofia, que até então brincavam ao lado, foram tragados pela escuridão.
Uma sombra se moveu rapidamente na direção deles, e Joaquim instintivamente correu. Ao alcançar os gêmeos, um homem surgiu do meio das sombras. Uma presença imponente e ameaçadora. Ele emanava uma aura de desespero. Você não deveria ter virado as costas, Joaquim. O homem, com voz rouca e acusadora, apontou para Tânia. Ela não é o que parece. A luz da lua iluminou seu rosto. E, num golpe frio, Joaquim reconheceu aquele homem. Era Rafael, seu irmão mais velho, desaparecido há anos e, segundo rumores, envolvido em atividades obscuras. Rafael? A palavra escapuliu dos lábios de Joaquim, enquanto um misto de alívio e apreensão invadia seu ser. As crianças se esconderam atrás dele, sentindo a tensão no ar. Você não sabe o que está fazendo ao confiar nessa mulher. Rafael gritou, apressando o passo na direção deles. Ela veio atrás de você, Joaquim. Ela não está aqui por causa das ervas, mas de algo muito mais perigoso. Joaquim sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Tânia, que agora estava pálida como fantasmas. Sua expressão um misto de surpresa e dor. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a voz trêmula, segurando firme os gêmeos. Eram apenas crianças, bambinos curiosos e ingênuos. Não podiam entender a gravidade da situação. Ela está aqui por causa do antigo pacto, da fazenda, do sangue. Rafael completou, fervorosamente. Há muito tempo, um acordo foi feito para proteger esta terra, mas custou caro. E Tânia é a chave. Seus filhos, eles não estão a salvo, se você não agir agora. Aquelas palavras cortaram Joaquim como uma faca afiada. Ele sentiu o chão desabar sob seus pés. O que era esse pacto? Ele tinha certeza de que sua vida havia sido simples, mas agora tudo parecia confuso e ameaçador. Lucas e Sofia, com os olhos arregalados, trocaram olhares aterrorizados, sem entender como tudo poderia ter mudado em um piscar de olhos. Você precisa saber a verdade, Joaquim. Tânia interveio, sua voz suave agora carregada de urgência. Eu não sou uma simples vendedora de ervas. Sou a guardiã da conexão entre este lugar e aquilo que está além dele. E se você não me deixar explicar, tudo o que você ama pode ser perdido. Os gêmeos começaram a chorar, apertando-se com medo. Aquelas revelações jogavam uma sombra escura sobre a felicidade que começava a florescer em suas vidas. Joaquim sentiu um nó na garganta. Ele sempre pensou que poderia proteger seus filhos, que poderia estabelecer uma vida tranquila e cheia de amor. Mas agora, a presença de Tânia e o retorno de Rafael transformar tudo em um campo de batalha. Você não pode confiar nela. Rafael insistiu, batendo os punhos nas palmas. O pânico tomava conta do coração de Joaquim, que se via no meio de uma tempestade. As perguntas se multiplicavam em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Tânia? O que havia acontecido nesta fazenda? Havia segredos enterrados que agora se erguiam como monstros prestes a devorar sua família? Joaquim se sentiu preso, em sua mente. Uma guerra entre o desejo de uma nova chance e o peso do passado. Com o olhar confuso dos gêmeos fixado nele, uma decisão precisava ser feita. Mas quais seriam as consequências de sua escolha? O corpo de Tânia tremia. Um relâmpago iluminou o céu, e a noite parecia mais sombria. O pavor era palpável, e a cada instante, Joaquim sabia que algo muito mais aterrador estava por vir. Joaquim se sentiu paralisado. E que Tânia dissera parecia escapar da lógica. O coração dele batia forte, a respiração curta. O que ela sentiu? O que havia de tão especial nas ervas? No exato momento em que se preparava para perguntar, um grito estridente cortou a calma da noite. Lucas e Sofia, que estavam ali brincando, foram tragados pela escuridão. Uma sombra se moveu rapidamente em direção a eles, e Joaquim, instintivamente, correu. Ao alcançar os gêmeos, um homem surgiu das sombras, uma presença intensa e ameaçadora. Ele tinha os olhos desesperados, como se conhecesse um segredo terrível. Você não deveria ter. Virado as costas, Joaquim. A voz do homem ecoou pela noite, gelando a espinha do fazendeiro.
Ela não é o que parece. O luar iluminou o rosto do intruso, e Joaquim ficou paralisado. Era Rafael, seu irmão mais velho, que desaparecera há anos. Rafael? A palavra saiu como um sussurro, entre a mistura de alívio e medo que o invadia. Os gêmeos se espremiam atrás dele, olhando para o tio perdido, seus rostos uma combinação de curiosidade e apreensão. Você não sabe o que está fazendo ao confiar nessa mulher. Rafael avançou, agitado. Ela veio atrás de você, Joaquim. Não é por causa das ervas. É algo muito mais perigoso. Joaquim sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Tânia, que agora estava, pálida como uma folha de papel, seu semblante refletindo uma mistura de surpresa e dor. O que você quer dizer com isso? Indagou Joaquim, a voz trêmula, segurando firme os gêmeos. Eram apenas crianças inocentes, não podiam entender a gravidade da situação. Rafael avançou, os olhos brilhando com uma urgência crua. Há muito tempo, um pacto foi feito nesta terra, e você precisa saber que Tânia é a portadora da maldição. Sua última palavra deixou o ar pesado, como se uma tempestade tivesse se abatido sobre eles. O coração de Joaquim afundou. Maldição? Tânia tentou intervir. Joaquim, eu sou a guardiã. Essa fazenda tem uma história que você precisa entender. E se você não me deixar explicar, tudo o que você ama pode ser perdido. Mas Rafaela cortou, indignado. Não acredite nela. Ela é chave, mas não de proteção, de destruição. O que ela carrega dentro dela pode acabar com tudo. No entanto, antes que Joaquim pudesse processar, uma luz intensa ofuscou a noite. Um trovão ribombou, e figuras sombrias começaram a emergir da floresta. Eram pessoas, uma multidão, que se aproximava, os rostos ocultos sob capuzes. Havia algo ameaçador em seus passos, como se fossem sombras trazendo péssimas novas. Joaquim, precisamos ir agora! Tânia gritou, puxando o braço dele. Mas foi nesse momento que Joaquim percebeu uma marca em seu pulso, uma cicatriz que parecia brilhar sob a luz da lua. O mesmo símbolo que ele tinha na mão, um sinal que sempre acreditou ser uma banalidade da infância. Você também? Ele balbuciou, a mente em choque. Não, Rafael gritou. Unidos, vocês são uma força descomunal. Eles não vão parar enquanto não eliminarem a raiz do pacto. Você precisa tomar uma decisão, Joaquim. Ameaças pairavam no ar, e o chão sob seus pés parecia tremer com a revelação. Lucas e Sofia, em um misto de medo e confusão, olharam para o pai. O que está acontecendo, papai? A inocência deles cortou o coração de Joaquim. O peso da história de sua família começava a se desfazer diante dele. Os capuzes se aproximavam mais, e a verdade se afunilava. Joaquim sentiu o frio da escolha diante dele, com um olhar. Entre Tânia e Rafael, a tensão no ar era palpável. Mas quem eu posso confiar? Ele murmurou, o desespero ecoando em sua mente. Ele estava no centro de um dilema que poderia mudar tudo, e a pergunta estava na ponta dos seus lábios. Até onde essa verdade poderia levá-lo e seus filhos? E o que os encapuzados realmente queriam? Joaquim se viu paralisado. Mas quem eu posso confiar? A pergunta ecoou em sua mente como um lamento. A multidão encapuzada se aproximava, passos firmes na terra molhada, e cada passo parecia um aviso. Ele sentiu o coração pulsar forte em seu peito, os gêmeos ainda segurando firme suas pernas. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Tânia olhou nos olhos de Joaquim, seus olhos brilhando sob a luz da lua. Você precisa ouvir, Joaquim. Há segredos que podem salvar nossos filhos. A urgência em sua voz o fez hesitar, mas Rafael estava lá, insistindo. Não a escute, você não sabe o que ela realmente é. Mas antes que a discussão pudesse se intensificar, uma explosão de luz interrompeu a noite. Um vento forte varreu a fazenda, fazendo as folhas dos arbustos dançarem como se estivessem em um tumulto. Joaquim viu a multidão encapuzada parar, os rostos ocultos, mas as posturas tensas. Algo estava prestes a acontecer. E então, tudo mudou. Do meio da multidão, uma figura se destacou. Com um movimento abrupto,
Ela puxou o capuz para trás. Joaquim sentiu a respiração falhar ao reconhecer a mulher. Era sua mãe Helena, que ele acreditava ter morrido anos atrás. Mãe? A palavra saiu hesitante, como um eco do passado. Os gêmeos olharam para ele, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Os olhos de Helena eram profundos e cheios de segredos. Joaquim, eu nunca te deixei. Foi preciso fazer um sacrifício. Estamos ligados a essa fazenda de uma forma que você não pode imaginar. As palavras dela o atingiram como um balde de água fria. Ele olhou para Tânia, buscando alguma resposta. Mas ela estava tão atônita quanto ele. Você? Mas como você pode estar aqui? A incredulidade rastejava na voz de Joaquim, enquanto os outros olhares da multidão se fixavam nele. Eu sou a guardiã deste lugar, assim como Tânia. O pacto que Rafael mencionou não é só sobre ervas e sombras, é sobre família. Há algo maior em jogo, e você e seus filhos estão no meio disso. A revelação cortou Joaquim como um golpe, sua mente girando com cada nova informação. Ele sempre pensou que sua madre estivesse em paz, mas aqui estava ela, envolta em misticismo e mistério. Rafael parecia agora uma sombra quase reconhecível. Fumos de raiva e confusão preenchendo seu rosto. Como você pôde, mãe? A voz dele ecoou, desesperada. Por que você se escondeu? Helena respondeu com firmeza. Porque não podia arriscar sua vida. O pacto exige um equilíbrio, e você não estava pronta para saber. Tânia, é parte desse equilíbrio. Se ela for embora, tudo estará em perigo. As palavras de Helena pairaram no ar, pesadas como chumbo. Joaquim olhou para Tânia e Rafael, seu coração dividido. Seja quem for que venha, precisa de nós. Não temos tempo para brigas. Ele olhou para seus filhos, que o observavam com os olhos arregalados, sem entender a gravidade da missão. De repente, as figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, suas sombras se atirando para o lado de Joaquim. A multidão estava prestes a atacar, e ele não sabia qual direção seguir. A confusão reinava enquanto sua mente tentava pescar sentido naquelas verdades desconcertantes. A vida que conhecia desmoronava diante dele. E agora, tudo se resumia a proteger seus filhos. O som de uma voz ressoou na escuridão fria e autoritária. Vocês não podem escapar do destino que está traçado. A multidão se lançou ao ataque e Joaquim sentiu um impulso avassalador. Ele tinha que agir rápido, mas como? Com um olhar nervoso para Tânia e Helena, ficou claro que as decisões se tornavam cada vez mais pesadas. A tensão sufocava. Joaquim sabia que tinham que lutar. Mas o que isso significava para seu coração? As verdades sobre sua família agora chocavam uns aos outros como linhas entrelaçadas. E a única certeza que restava era que nada seria como antes. O medo envolvia o ar. E com esse novo desenrolar, a falta de respostas ficava mais evidente. O que estava realmente em jogo? E quem seriam os verdadeiros inimigos na batalha que estava prestes a começar? Joaquim se sentiu paralisado. Mas quem eu posso confiar? A pergunta ecoou em sua mente como um lamento. A multidão encapuzada se aproximava, passos firmes na terra molhada. E cada passo parecia um aviso. Ele sentiu o coração pulsar forte em seu peito. Os gêmeos ainda segurando firme suas pernas. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Tânia olhou nos olhos de Joaquim. Seus olhos brilhando sob a luz da lua. Você precisa ouvir, Joaquim. Há segredos que podem salvar nossos filhos. A urgência em sua voz o fez hesitar, mas Rafael estava lá, insistindo. Não a escute. Você não sabe o que ela realmente é. Mas antes que a discussão pudesse se intensificar, uma explosão de luz interrompeu a noite. Um vento forte varreu a fazenda, fazendo as folhas dos arbustos dançarem como se estivessem em um tumulto. Joaquim viu a multidão encapuzada parar, os rostos ocultos, mas as posturas tensas. Algo estava prestes a acontecer. E então, tudo mudou. Do meio da multidão, uma figura se destacou. Com um movimento abrupto, ela puxou o capuz para trás. Joaquim sentiu a respiração falhar ao reconhecer a mulher.
Era sua mãe, Helena, que ele acreditava ter morrido anos atrás. Mãe? A palavra saiu hesitante, como um eco do passado. Os gênios olharam para ele, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Os olhos de Helena eram profundos e cheios de segredos. Joaquim, eu nunca te deixei. Foi preciso fazer um sacrifício. Estamos ligados a essa fazenda de uma forma que você não pode imaginar. As palavras dela o atingiram como um balde de água fria. Ele olhou para Tânia, buscando alguma resposta, mas ela estava tão atônita quanto ele. Você? Mas como você pode estar aqui? A incredulidade rastejava na voz de Joaquim, enquanto os outros olhares da multidão se fixavam nele. Eu sou a guardiã deste lugar, assim como Tânia. O pacto que Rafael mencionou não é só sobre ervas e sombras, é sobre família. Há algo maior em jogo, e você e seus filhos estão no meio disso. A revelação cortou Joaquim como um golpe, sua mente girando com cada nova informação. Ele sempre pensou que sua mãe estivesse em paz, mas aqui estava ela, envolta em misticismo e mistério. Rafael parecia agora uma sombra quase irreconhecível. Fumos de raiva e confusão preenchendo seu rosto. Como você pôde, mãe? A voz dele ecoou, desesperada. Por que você se escondeu? Helena respondeu com firmeza. Porque não podia arriscar sua vida. O pacto exige um equilíbrio, e você não estava pronto para saber. Tânia é parte desse equilíbrio. Se ela for embora, tudo estará em perigo. As palavras de Helena pairaram no ar, pesadas como chumbo. Joaquim olhou para Tânia e Rafael, seu coração dividido. Seja quem for que venha, precisa de nós. Não temos tempo para brigas. Ele olhou para seus filhos, que o observavam com os olhos arregalados, sem entender a gravidade da missão. De repente, as figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, suas sombras se atirando para o lado de Joaquim. A multidão estava prestes a atacar, e ele não sabia qual direção seguir. A confusão reinava, enquanto sua mente tentava pescar sentido naquelas verdades desconcertantes. A vida que conhecia desmoronava diante dele, e agora tudo se resumia a proteger seus filhos. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos encapuzados, mais à frente, desabotoou o manto lentamente, revelando uma figura familiar. Joaquim ficou paralisado, o sangue rubro em suas veias. Era Clara, sua ex-esposa. Clara! A palavra saiu de sua boca como um grito engasgado. Os gênios olharam para a mulher, sem entender a profundidade da revelação. Estou aqui para proteger vocês. Clara respondeu, a voz firme, mas com um brilho de dor nos olhos. O pacto tem raízes profundas nas nossas vidas. E a razão pela qual eu fui forçada a ir embora está toda ligada a isso. Joaquim sentiu o mundo girar ao seu redor, uma montanha russa de emoções. Como você pôde se envolver com isso? Rafael gritou, o semblante agora de desespero total. Você é a razão de tudo isso? Clara respondeu, não, eu fui enganada, a mesma coisa que você, Joaquim. Mas agora precisamos lutar juntos. Eles não vêm só por nós, eles querem os gêmeos. Os olhos de Joaquim se arregalaram. Ele olhou para Lucas e Sofia, que se escondiam atrás dele, aterrorizados. Mãe? Perguntou Sofia, sua voz trêmula. Joaquim sentiu o peito apertar. A revelação parecia ter virado tudo de cabeça para baixo. O que mais ele não sabia? Clara, Tânia, Helena. Quem realmente era amiga ou inimiga? Naquele momento de confusão, um clarão de luz surgiu novamente, ofuscando seus sentidos. As figuras na multidão levantaram os braços e começaram a entoar um cântico, deixando Joaquim sufocado pelo peso da realidade. Ele percebeu que o passado não só o seguia, mas também determinava o futuro de seus filhos. Enquanto a escuridão se aproximava mais, ele se perguntou quais segredos ocultos irromperiam na luz e o que aquilo significava para a segurança de sua família. As questões multiplicavam-se.
E a sensação de que o que estava por vir seria ainda mais devastador deixou sua mente em um turbilhão. Ele tinha que agir, mas como? Joaquim se sentiu paralisado. Mas quem eu posso confiar? Essa pergunta ecoou em sua mente, apertando seu peito. A multidão encapuzada avançava, passos firmes na terra molhada, como batidas de tambor em seu coração. Os gêmeos ainda seguravam sua perna, olhos arregalados, cheios de medo. A tensão era visceral, como uma corda prestes a se romper. Tânia o olhou com intensidade. Você precisa ouvir, Joaquim. Há segredos que podem salvar nossos filhos. Mas Rafael, desesperado, se colocou entre eles. Não escute. Você não sabe quem ela realmente é. A disputa, impregnada de urgência, ia se intensificando. Então, do nada, uma luz atingiu o céu noturno. O vento aumentou de intensidade, fazendo as folhas dançarem de maneira frenética. Joaquim observou a multidão parar. Suas silhuetas, agora imóveis, eram como sombras congeladas na escuridão. Ele sentiu que algo iminente estava prestes a acontecer e, de repente, uma figura surgiu do meio da multidão. Joaquim quase não conseguiu respirar ao ver a mulher que o deixou sem palavras. Era Clara, sua ex-esposa. Surgindo como um espectro de seu passado. Clara! Ele quase gritou, a incredulidade pintando seu rosto. Ao lado dele, Lucas e Sofia apenas olharam, confusos, sem entender a gravidade daquela revelação. Estou aqui para proteger vocês, Clara disse, com uma firmeza que a diferença de sua voz revelava. O pacto tem raízes profundas em nossas vidas, e a razão pela qual eu fui forçada a ir embora está toda ligada a isso. As palavras dela eram tijolos pesados batendo em seu coração, cada uma mais esmagadora que a outra. Como você se envolveu com isso? A raiva e a dor misturavam-se em Rafael, que estava em choque. Era você a razão por tudo o que aconteceu? Clara negou com a cabeça, o olhar firme. Não, eu fui enganada, mas agora precisamos lutar juntos. Eles não vêm só por nós, eles querem os gêmeos. O olhar aterrorizado de Joaquim se dirigiu para Lucas e Sofia, vendo no rosto deles o impacto da verdade. Mãe? Sofia perguntou, o tremor na voz dela quase o despedaçou. Joaquim se sentiu perdido, incapaz de encaixar as peças. Afinal, tudo o que ele acreditava ser seguro parecia ruir diante daquela revelação. Se estamos todos conectados, temos que nos unir. Não temos tempo para disputas internas, disse Joaquim, seu coração pulsando contra a ansiedade e a necessidade de proteger seus filhos. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito chocante cortou a noite. E a terra começou a tremer, como se a própria fazenda estivesse viva. Claras figuras encapuzadas avançaram, gritos de desespero novos ecoaram entre eles. O céu escureceu, como se um manto de terror envolvesse o local. Foi nesse momento que Clara, com um gesto abrupto, ergueu as mãos. Parem! A verdade! As vozes da multidão foram interrompidas, e o silêncio caiu pesado como uma lâmina. O que vocês não sabem é que os gêmeos não são apenas filhos de Joaquim e eu. Eles são a chave, a razão de todo esse pacto. Isso é mais profundo do que imagina. A revelação deu um giro espetacular à situação. Joaquim sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significava para eles? As crianças eram mais especiais do que ele jamais poderia imaginar. Clara era parte disso, e agora tudo fazia sentido, mas por um ângulo tão devastador que fez a realidade parecer um pesadelo. Você não pode estar falando sério. Rafael berrou, e a incredulidade vazava de seu tom. Os gêmeos estavam agora paralisados em uma mistura de pânico e confusão. Afinal, quem somos? O que está acontecendo com nossa família? Perguntou Lucas, sua voz tremendo. A tensão estava tão alta que Joaquim parecia sentir a eletricidade no ar. Ele olhou para Tânia e depois para a mãe, incapaz de processar tudo. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria agora que a verdade estava prestes a vir à tona? Essa verdade poderia destruir ou salvar sua família. A angústia em seu peito crescia, enquanto ele ponderava.
Como seriam os próximos momentos que moldariam o destino de todos ali presentes? E naquele exato instante, um brilho cortou a escuridão. Algo parecia se agitar nas sombras. Vocês não escaparão do que está por vir. Uma voz rouca estourou da penumbra, como trovão rompendo o céu, e Joaquim sentiu que tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Joaquim se sentiu paralisado. Mas quem eu posso confiar? Essa pergunta ecoou em sua mente, apertando seu peito. A multidão encapuzada avançava, passos firmes na terra molhada, como batidas de tambor em seu coração. Lucas e Sofia ainda seguravam sua perna, olhos arregalados, cheios de medo. A tensão era visceral, como uma corda prestes a se romper. Tânia o olhou com intensidade. Você precisa ouvir, Joaquim. Há segredos que podem salvar nossos filhos. Mas Rafael, desesperado, se colocou entre eles. Não escute. Você não sabe quem ela realmente é. A disputa, impregnada de urgência, estava se intensificando. Então, do nada, uma luz atingiu o céu noturno. O vento aumentou de intensidade, fazendo as folhas dançarem de maneira frenética. Joaquim observou a multidão parar. Suas silhuetas, agora imóveis, eram como sombras congeladas na escuridão. Ele sentiu que algo iminente estava prestes a acontecer. E, de repente, uma figura surgiu do meio da multidão. Joaquim quase não conseguiu respirar ao ver a mulher que o deixou sem palavras. Era Clara, sua ex-esposa, surgindo como um espectro de seu passado. Clara? Ele quase gritou, a incredulidade pintando seu rosto. Ao lado dele, Lucas e Sofia apenas olharam, confusos, sem entender a gravidade daquela revelação. Estou aqui para proteger vocês, Clara disse, sua voz firme, mas com um brilho de dor nos olhos. O pacto tem raízes profundas em nossas vidas, e a razão pela qual eu fui forçada a ir embora está toda ligada a isso. As palavras dela eram tijolos pesados batendo em seu coração, cada uma mais esmagadora que a outra. Você? Como você se envolveu com isso? A raiva e a dor misturavam-se em Rafael, que estava em choque. Era você a razão por tudo o que aconteceu? Clara negou com a cabeça, o olhar firme. Não, eu fui enganada. Mas agora precisamos lutar juntos. Eles não vêm só por nós. Eles querem os gêmeos. Joaquim sentiu o estômago revirar. Os gêmeos estavam agora paralisados em uma mistura de pânico e confusão. Mãe? Sofia perguntou. O tremor na voz dela quase a despedaçou. Joaquim se sentiu perdido, incapaz de encaixar as peças. Afinal, tudo o que ele acreditava ser seguro parecia ruir diante daquela revelação. Se estamos todos conectados, temos que nos unir. Não temos tempo para disputas internas, disse Joaquim, seu coração pulsando contra a ansiedade e a necessidade de proteger seus filhos. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito chocante cortou a noite. A terra começou a tremer, como se a própria fazenda estivesse viva. Claras figuras encapuzadas avançaram. Gritos novos ecoaram entre eles. O céu escureceu, como se um manto de terror envolvesse o local. Foi nesse momento que Clara, com um gesto abrupto, ergueu as mãos. Parem! A verdade! As vozes da multidão foram interrompidas, e o silêncio caiu pesado como uma lâmina. O que? Vocês não sabem. É que os gêmeos não são apenas filhos de Joaquim e eu. Eles são a chave, a razão de todo esse pacto. Isso é mais profundo do que imagina. Joaquim sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era possível. Ele olhou para Tânia, buscando alguma resposta, mas ela estava tão atônita quanto ele. O que isso significava para eles? As crianças eram mais especiais do que ele jamais poderia imaginar. Clara é a parte disso. E agora tudo fazia sentido. Mas por um ângulo tão devastador, que fez a realidade parecer um pesadelo. Você não pode estar falando sério, Rafael berrou, e a incredulidade vazava de seu tom. Lucas e Sofia não conseguiam entender nada. Afinal, quem somos? O que está acontecendo com nossa família?
perguntou Lucas, sua voz tremendo. E foi quando a multidão começou a se mover novamente, mas desta vez era diferente. As sombras se entrelaçaram, formando uma figura, um rosto masculino familiar no meio. Joaquim não podia acreditar no que via. Diante dele estava Miguel, seu pai, que supostamente havia morrido em uma tragédia há muitos anos. Pai, a palavra pulou de seus lábios, mal acreditando naquilo. Não, filho, Miguel começou, mas a voz dele foi abafada por um rugido da multidão. Eu preciso que você me ouça. A verdade sobre este pacto é tão antiga quanto nossa família. Mas antes que pudesse concluir, um clarão ofuscante eclodiu. Uma explosão de luz iluminou a noite, e, no centro dela, um símbolo estranho começou a se formar no ar, um emaranhado de linhas que pareciam pulsar com vida própria. Tânia e Clara olharam para Miguel, pálidas, e Joaquim sentiu o coração disparar. O que você fez? A energia estava se acumulando, e as crianças se agacharam, aterrorizadas. Joaquim sentiu que a atmosfera mudava, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A verdade, que ele havia buscado por tantos anos, agora parecia estar meticulosamente entrelaçada em uma rede de mentiras e segredos que nunca imaginou existirem. Você terá que escolher, Joaquim. Miguel gritou, voz poderosa. O destino dos seus filhos e a cura desse mundo depende de você. E naquele instante culminante, enquanto a luz se expandia, Joaquim se viu diante de uma escolha devastadora, com a vida de sua família nas mãos. O passado, os segredos, tudo convergia para aquele momento, e uma pergunta o consumia. Até onde ele iria para proteger quem amava? Joaquim sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era possível. Ele olhou para Tânia, buscando alguma resposta, mas ela estava tão atônita quanto ele. O que isso significava para eles? As crianças eram mais especiais do que ele jamais poderia imaginar. Clara era parte disso. E agora tudo fazia sentido, mas por um ângulo tão devastador que fez a realidade parecer um pesadelo. Você não pode estar falando sério. Rafael berrou. A incredulidade tomava conta do seu rosto. Lucas e Sofia, com os olhos arregalados, não conseguiam compreender. Quem somos nós? O que está acontecendo com a nossa família? A voz de Lucas tremia, e Joaquim sentiu seu coração se apertar. A multidão começava a se agitar novamente, e Joaquim não sabia o que fazer. Ele sentiu o peso das revelações esmagá-lo. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, um grito ecoou pelas sombras. Uma das figuras da multidão, um homem mais velho, deslocou-se rapidamente em direção a eles, gesticulando freneticamente. Meus filhos! Ele gritou, um desespero em sua voz que fez os corações de todos pararem. Joaquim sentiu um frio na espinha. O homem se aproximou, puxou o capuz, e o rosto enrugado revelou uma expressão de dor e familiaridade. Sou eu, Joaquim. Sou seu. Avô, a revelação cortou Joaquim como um raio. Os gêmeos olharam para ele, um misto de perplexidade e medo. Vovô? A palavra saiu como um sussurro de Sofia. Os olhos de Joaquim se arregalaram. Ele sempre ouvira histórias sobre o avô que havia desaparecido antes dele nascer, mas nunca imaginara que poderia estar naquela situação. Em meio a tudo aquilo. A fazenda, o pacto, seu avô exclamou, puxando Joaquim mais para perto. Há muitos anos. Fizemos um acordo com forças que não compreendemos, e agora os gêmeos são a única esperança de quebrar este ciclo. Joaquim se sentiu desorientado. Tudo, desde a aparição de Tânia até a chegada de Clara e agora do avô, parecia um pesadelo. Ele olhou em volta e percebeu que as figuras encapuzadas não eram apenas sombras. Eram uma legião que vinha em busca de algo. Algo que podia salvar ou destruir tudo. Você não pode acreditar nele, Joaquim. Rafael gritou. Sua voz estava misturada com um pânico. Este homem é parte do que fez a família sofrer. Ele, como um pacto, é uma maldição. Mas neste momento, algo mais horrendo aconteceu. O céu explodiu em uma luz ofuscante, e em um instante, um portal se abriu bem no centro da clareira. Uma onda de energia envolveu todos, como se a fazenda estivesse viva.
pulsando. Joaquim sentiu seu corpo ser puxado para o lado, as crianças gritando, Clara e Tânia tentando impedir que o vento os separasse. Nosso destino. É agora, o avô gritou. Mas a voz dele se perdeu no caos. Joaquim olhou com desespero ao redor. O portal estava sugando tudo, e uma força desconhecida ameaçava consumir sua família. Rafael, Tânia, Clara, ele gritou, mas as vozes se perdiam na confusão. Enquanto o vazio se intensificava e sua família parecia estar escorregando de suas mãos, uma figura emergiu do portal, algo que fez Joaquim sentir um frio na espinha. Uma sombra, indistinta, mas com o rosto familiar, ele mesmo. Nasce em uma forma mais velha e consumida. Você não pode fugir do que você é, Joaquim. O que já está destinado já está feito. Joaquim sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Todos os segredos, todas as traições, agora estavam à mostra. Era ele mesmo, ou uma versão futura dele, pronta para revelar verdades que poderiam destruir tudo o que ele amava. A luz do portal cresceu, e a realidade parecia estar prestes a se desintegrar. Todos, incluindo seus filhos, olhavam para ele, buscando respostas. Ele se sentia preso, perdido em um mar de incertezas, enquanto o verdadeiro significado de quem era e o que realmente estava em jogo começava a se revelar. Joaquim, a escolha é sua! A voz de sua versão futura ecoou, deixando um silêncio gélido no ar. E naquele momento crítico, enquanto o caos se intensificava ao seu redor, a única pergunta na mente de Joaquim era: até onde a verdade realmente ia? Joaquim sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era possível. Ele olhou para Tânia, buscando alguma resposta, mas ela estava tão atônita quanto ele. O que isso significava para eles? As crianças eram mais especiais do que ele jamais poderia imaginar. Clara era parte disso, e agora tudo fazia sentido, mas por um ângulo tão devastador que fez a realidade parecer um pesadelo. Você não pode estar falando sério, Rafael berrou. A incredulidade tomava conta do seu rosto. Lucas e Sofia, com os olhos arregalados, não conseguiam compreender. Quem somos nós? O que está acontecendo com a nossa família? A voz de Lucas tremia, e Joaquim sentiu seu coração se apertar. A multidão começava a se agitar novamente, e Joaquim não sabia o que fazer. Ele sentiu o peso das revelações esmagá-lo. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, um grito ecoou pelas sombras. Uma das figuras da multidão, um homem mais velho, deslocou-se rapidamente em direção a eles, gesticulando freneticamente. Meus filhos, ele gritou. Um desespero em sua voz que fez os corações de todos pararem. Joaquim sentiu um frio na espinha. O homem se aproximou, puxou o capuz e o rosto enrugado revelou uma expressão de dor e familiaridade. Sou eu, Joaquim. Sou seu avô. A revelação cortou Joaquim como um raio. Os gêmeos olharam para ele, um misto de perplexidade e medo. Vovô? A palavra saiu como um sussurro de Sofia. Os olhos de Joaquim se arregalaram. Ele sempre ouvira histórias sobre o avô que havia desaparecido antes dele nascer, mas nunca imaginara que poderia estar naquela situação, em meio a tudo aquilo. A fazenda, o pacto, seu avô exclamou, puxando Joaquim mais para perto. Há muitos anos, fizemos um acordo com forças que não compreendemos, e agora os gênios são a única esperança de quebrar este ciclo. Joaquim se sentiu desorientado. Tudo, desde a aparição de Tânia, até a chegada de Clara e agora do avô, parecia um pesadelo. Ele olhou em volta e percebeu que as figuras encapuzadas não eram apenas sombras. Eram uma legião que vinha em busca de algo. O pânico. Este homem é parte do que fez a família sofrer. Ele e o pacto são uma maldição. Mas neste momento, algo mais horrendo aconteceu. O céu explodiu em uma luz ofuscante e, em um instante, um portal se abriu bem no centro da clareira. Uma onda de energia envolveu todos, como se a fazenda estivesse viva, pulsando. Joaquim sentiu seu corpo ser puxado para o lado, as crianças gritando,
Clara e Tânia tentando impedir que o vento os separasse. Nosso destino é agora. O avô gritou, mas a voz dele se perdeu no caos. Joaquim olhou ao redor. O portal estava sugando tudo, e uma força desconhecida ameaçava consumir sua família. Rafael, Tânia, Clara. Ele gritou, mas as vozes se perdiam na confusão, enquanto o vazio se intensificava e sua família parecia estar escorregando de suas mãos. Uma figura emergiu do portal, algo que fez Joaquim sentir um frio na espinha, uma sombra, indistinta, mas com um rosto familiar, ele mesmo, mas em uma forma mais velha e consumida. Você não pode fugir do que você é, Joaquim. O que já está destinado, já está feito. A imagem dele mesmo, envelhecida, começou a falar. Mas eu sou a consequência de todas as suas escolhas erradas. Cada passo em direção ao pacto que você toma te aproxima da escuridão. As crianças não são apenas chaves. Elas são o centro da tempestade que se aproxima. Perigo implícito nos laços que vocês cultivaram. As palavras ficaram dançando no ar, enquanto a verdade golpeava como um punhal. Joaquim lutou para se concentrar, o mundo girando ao seu redor. Não! Gritou, o desespero transbordando. Eu não vou permitir que isso aconteça. Então, quando tudo parecia mais sombrio, a figura mais velha avançou, seus olhos lançando um brilho intenso. Você não pode mudar o que já está escrito, Joaquim, mas a escolha é sua. Você pode sucumbir ao destino ou lutar contra ele. O chão começou a se abrir, e a sensação de queda aperfeiçoou seu desespero. Ele não sabia em quem confiar. Seria aquele um eco de uma realidade que ainda não tinha vivido? A verdade começava a se cristalizar, mas as dúvidas o afligiam. A única coisa que restava era o medo profundo de que a próxima decisão poderia não apenas moldar o futuro de sua família, mas também de toda a fazenda. Ele olhou para Lucas e Sofia, que pareciam perdidos em seus próprios medos. O que vamos fazer agora? A voz de Sofia era apenas um sussurro, e o som da multidão atrás deles parecia um eco distante de tempestade. Por favor, Joaquim, escolha sabiamente. A versão mais velha murmurou. Enquanto a luz do portal crescia, ameaçando devorar tudo à frente, o coração de Joaquim disparou, a escolha diante dele parecendo um labirinto. Ele estava cercado por sombras e verdades, e a única pergunta que restava era: até onde a verdade realmente ia? Joaquim estava a poucos passos de um abismo. O futuro da sua família pendia por um fio, atado a segredos antigos e revelações devastadoras. Ele olhou nos olhos de seus filhos. O medo refletido neles era como um soco no estômago. Clara, sua ex-esposa, diante dele, estava ali por um motivo maior. E seu avô havia retornado, trazendo à tona verdades que deveriam ter permanecido enterradas. No presente somos todos parte do mesmo destino. Miguel, seu avô, proclamou, preparando-se para enfrentar o que estava por vir. Mas a multidão encapuzada começava a se agitar, sussurros brotando como um eco distante de um pesadelo. Joaquim sentiu o desespero pulsar nas veias. Então, diante daquelas figuras sombrias, ele decidiu: faremos isso juntos. As palavras dele saíam como um manifesto, um grito de guerra que ecoou na noite. E ao falar, a luz emanada do portal aumentou, iluminando os rostos ternos de Lucas e Sofia, que agora começavam a brilhar com uma esperança tímida. Mãe, eu tenho medo, Sofia choramingou, enquanto Lucas apertava a mão dela. O coração de Joaquim se partiu, mas não havia espaço para fraqueza agora. Eu prometo que nada vai acontecer com vocês, ele disse, os olhos fixos em Clara, em busca de coragem. Precisamos fazer isso agora. Clara apoiou, olhando para a multidão. A verdade precisa vir à tona, e juntos podemos quebrar o ciclo. A figura mais velha de Joaquim, a versão distorcida de si mesmo, observava. Sorriso sombrio nos lábios. Vocês não sabem o que estão perdendo.
E de repente, como se o tempo estivesse colapsando, as sombras começaram a se mover. Joaquim e sua família se uniram. Miguel levantou as mãos, liberando uma onda de energia que pulsava no universo, e Tânia também se juntou, seus olhos brilhando como os de uma guerreira pronta para a batalha. Não estamos sozinhos, ela gritou, ecoando a força de todas as gerações. Enquanto a luz do portal pulsava, Joaquim intimou as figuras encapuzadas. Vocês não têm poder sobre nós. Seu grito soou como um trovão, e uma mudança começou a acontecer. As sombras hesitaram, hesitantes frente à união deles. E então, um rugido ensurdecedor ecoou à sua volta. E a terra sob seus pés começou a vibrar, como se a própria natureza estivesse apoiando sua luta. Joaquim olhou para as crianças e depois para Clara, finalmente sentindo o peso do que significava ser um pai, um homem que lutava por sua família. Em um movimento sincronizado, todos levantaram as mãos, e o poder dentro deles se intensificou. O portal brilhava como um furacão de luz, cercando-os em energia. A escuridão começou a recuar. E Joaquim sentiu algo profundo crescendo dentro dele. A verdade estava prestes a ser revelada. Um novo começo, um novo ciclo. E com toda a força que conseguiu reunir, ele gritou: "Estamos prontos para enfrentar o que vem." E com isso, tudo explodiu em luz. Quando a poeira assentou, Joaquim abriu os olhos lentamente. Estava de volta na fazenda. O céu estava limpo e as nuvens tinham desaparecido. A sensação de alívio misturava-se à incerteza. Lucas e Sofia estavam ao seu lado, ora tremendo, ora sorrindo hesitantes. A espada não se foi, e o que viria a seguir ainda era um mistério. "Estamos seguros?" Sofia perguntou, e Joaquim, a todo custo, tentou transmitir segurança. "Sim, estamos juntos. O que quer que venha, enfrentaremos." Ele sabia que havia mais a ser descoberto, segredos ainda a serem revelados. Mas pela primeira vez, ele tinha fé. Naquele dia, Joaquim aprendeu que a verdade acompanha o amor, uma força poderosa capaz de quebrar ciclos e trazer luz aos dias mais escuros. E quando olhou para o horizonte, sentiu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mas eles estariam prontos. E agora, antes de partirmos para novas aventuras, você precisa se inscrever agora no canal para não ficar de fora das histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa jornada emocionante. Sua participação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. Quero saber o que você achou. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.